Porção que tavou quando entrares, Deuteronômio 26, 1 a 29, 9, Isaías 61, 22, João 13, 1 a 15, 27. O resumo dessa porção, eu não vou... O primeiro item ali que fala das primícias da terra, eu não vou abordá-lo agora, porque eu já comentei com vocês, achei bastante interessante essa mensagem, essa conexão de hoje com o livro de Levíticos, falando das primícias que nós temos que oferecer para o Senhor, nosso arrependimento. O segundo item, os dízimos. 3, exortação à obediência. O terceiro discurso de Moisés, em que, nesse terceiro discurso, ele fala novamente da promulgação e sanção da lei, da Torá. Maldições do Monte Ebal. Por que aqui não fala bênçãos do Monte Gerizim? E que tanto na porção consta Monte Ebal e Monte Gerizim, né? Por quê? Porque a ênfase é sobre as maldições. Por que a ênfase é sobre as maldições, irmão Jair? Porque nos 40 anos de peregrinação, Israel, em várias situações, havia se inclinado à apostasia. Um coração duro, aquela relutante com a palavra, com a obediência ao Eterno. Então, daí, no final do processo aqui, para a nova geração, o Eterno enfatiza a questão das maldições para que todos fiquem mais assim preocupados e fiquem mais atentos e vigilantes com o seu dia a dia para buscar mais a presença do Senhor. Realmente a intenção é causar choque, causar assim mais aquela preocupação, né, em buscar o zelo para estar realmente em comunhão na presença do Eterno. 6, as bênçãos decorrentes da obediência. Tanto o que eu acabei de falar confirma aqui na questão da quantidade de versos que as bênçãos expressam, os versículos, né? Se você somar ali os versículos de bênção, são 14 na porção de hoje. Então, são 3 vezes mais, né? Se você multiplicar 14 vezes 3, dá 53, dá um pouco mais do que um pouco mais de 3 vezes as maldições, que é o total de 53 versos para 14 versos. Né? Isso é bastante interessante, essas estratégias de Hashem. O quarto discurso de Moisés, que consta a renovação do pacto, da aliança, diversos relatos históricos, ameaças aos traidores, promessas de misericórdia, escolha entre a vida e a morte, etc. Faltam 12 minutos para meio-dia. Então, vamos na sequência ali das Parashot. Essa semana nos traz uma das mais espantosas porções da Torá. Porque é uma porção de contrastes, né? Há bastante contrastes, paradoxos também. Promessas feitas a Israel que não foram feitas a nenhum outro povo. E onde temos um testemunho para a história de Israel no tempo de Moisés até os nossos dias. Temos aqui as condições que Hashem, para que as bênçãos recaiam sobre nós. O que pode ser mais importante do que receber essas bênçãos, né? Quem não quer as bênçãos? Quem não quer ser abençoado pelo Eterno? Uma surpresa, né?
alguma coisa boa com relação à saúde, com relação à parte financeira, com relação a uma oportunidade de trabalho e etc. Quem não quer? Uma boa colheita, né? Mas, de modo geral, se nós vislumbrarmos o mundo e vislumbrarmos a história de Israel, parece também que estas bênçãos elas não foram completamente alcançadas, mas que nos chama a atenção é o contrário. Né? Assim, a grosso modo, né? Nos chama a atenção a toda a perseguição que o povo hebreu e Israel passou durante o decorrer da história, né? E o que muitas maldições, a forma que o Eterno tratou e colocou maldições e prejuízos que o povo hebreu, que o nosso povo passou e tem passado. Então, eu até coloquei aqui, mas se isso aconteceu com Israel, nosso povo escolhido, o que se dirá então das nações, dos gentios? Né? Seu Eterno assim, é tão exigente, né? Então, isso é uma coisa muito séria, uma coisa muito, muito forte para nós, né? Há alguns paradoxos aqui, para nós entendermos um pouco melhor tudo isso. A questão da bifurcação, né? Nós chegamos, às vezes, num caminho, por causa da questão do livre-arbítrio que o Eterno colocou em cada um de nós, diferente dos anjos, diferente dos animais. Para o homem, ele deu essa questão, né? Ele estabeleceu essa liberdade de escolha. Então é uma responsabilidade muito grande, por isso que nós estamos aqui, por isso que tem a Torá, por isso que existe um grande manual de ensino e instrução para todos nós, justamente para que quando nós cheguemos a um lugar chamado, tem uma bifurcação na nossa frente, para cá e para cá, pela Torá nós sabemos o caminho certo a seguir. Isso tem que ser diário nas nossas vidas. Temos sempre duas porções para o povo. Eles têm dois futuros que se apresentam juntos. Sempre estão uma coisa como uma estrada de ferro, assim. Tem um trilho aqui e outro ali, né? Sempre estão lado a lado. Os dois futuros têm o mesmo peso, mas resultados opostos. Não quer dizer que os dois trilhos estão ali, mas um vai numa direção, o outro vem para cá. Isso que eu quero dizer. Eles podem estar paralelos, mas um tende para cá, diferente do sentido da estrada de ferro. O sentido correto dele é para cá e o outro é totalmente oposto. Mas eles estão sempre juntos. Essa que é a grande chave do entendimento das escolhas boas ou más que nós fazemos, né? Do livre-arbítrio. Então, um se refere à existência mais abençoada na Terra e o outro é uma maldição, que certamente poderia ter sido uma bênção se não fosse por nossa causa, nossa má escolha. Tanto é que a própria palavra explica isso para nós também, né? Deuteronômio 28, 3 a 6 e 16... Deixa eu ver aqui. 28. 28, 3 a 6. E 19, 28, 16 a 19. Então, só para vocês entenderem rapidinho o que eu estou querendo dizer, 28, 3 diz assim: bendito serás na tua cidade, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrardes e bendito ao sairdes. Essas mesmas palavras se repetem no começo das maldições também. Olha aqui, ó, de 16 a 19 diz assim: maldito será tu na cidade e maldito serás no campo. Lá nas bênçãos diz:
Bendito serás tu, é o contrário. Ó, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. No 17. Bendito, no 18. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Aliás, maldito, né? Maldito. E no 19, maldito serás ao entrares e maldito ao sairdes. E no 6, que é o versículo também das bênçãos, diz assim, ó, bendito serás ao entrares e bendito ao sairdes. Então, exatamente isso aí. Aquela situação poderia ser uma bênção para você. Mas se você desobedeceu e você não cumpriu a Torá, ela vira uma maldição. Então, esse princípio da repetição de 4 versículos aqui, o que o Eterno está querendo dizer para nós? Que você pode colocar até o final esse processo. Até o versículo 68, os versículos de maldições, é do 15, 28, 15, ao 68. E os versículos de bênção é do 28, 1 ao 14. Então, uma diferença crucial da quantidade de itens que o Senhor mostra como maldição. Existe uma... Na Europa, eu não lembro exatamente qual cidade, mas na Europa tem uma igreja católica, que tem pinturas nas paredes laterais da igreja, pinturas não pequenas, grandes, com umas cenas até arrepiantes, falando de inferno, falando de maldições, coisas terríveis assim. Então, eu creio que alguém se inspirou nessas passagens aqui, das maldições, para fazer aquelas pinturas, vamos dizer, de terror, para causar pânico para as pessoas. É uma igreja muito antiga, da época medieval, né? E era justamente para causar esse impacto, para as pessoas terem medo e verem assim os castigos que Deus pode proporcionar às pessoas no caso delas desobedecerem, né? Eu me lembrei disso porque o Rabino Shulam ele mostrou uma vez, apresentou uns slides assim numa ministração dele. E ele esteve nessa igreja. Ele esteve visitando pessoalmente essa igreja. Daqui nós paramos aqui. Então, como seguir em frente? Como se pode mudar do branco para o preto, do preto para o branco, aquilo que eu falei desses contrastes, né? Algo que está meio junto, uma bifurcação. Vou para cá ou vou para lá? Vou para cá ou vou para cá? Item 3. Parece quase impossível que essas bênçãos sejam alcançadas, embora estejam como uma opção. Como assim uma opção, irmão Jair? Por causa da palavrinha se. Diz assim, nessa passagem de Deuteronômio 28, 1. Se ouvires a voz do Eterno. Por que o Eterno coloca se, vírgula, ouvires a voz do Eterno? Por quê, irmãos? Justamente porque Ele, que é o autor do tempo, do espaço, da vida e da morte, do céu e do inferno, Ele que é autor de todas as coisas, Ele criou, Ele que estabeleceu o livre-arbítrio para nós. Como que Ele mesmo agora vai burlar isso? E vai nos tornar robôs? Ele não quer isso. Ele quer realmente que você faça a escolha. Então, ele respeita isso, se você ouvir. Mas se você não ouvir a voz e não praticar, você vai sofrer as consequências. Quem não deseja as bênçãos? Quem não deseja? Muitas e muitas pessoas, vocês, nas outras denominações, as denominações vão louvar o Eterno, para quê? Para serem abençoados. Alguém vai num lugar desse,
Alguém vai num lugar chamado templo ou casa de oração para ir levantar de manhã para ser amaldiçoado? Claro que não. Nós vamos para receber as bênçãos. Quem não quer ser abençoado? Pois, sem dúvida, os itens específicos da lei nessa porção não parecem irracionais. Se você observar bem todos esses itens das maldições, há uma possibilidade de você alcançar essas bênçãos dependendo da escolha que você fizer e da ouvido que você der à palavra e da obediência que você fizer àquilo que você ouviu. Faz toda a diferença, irmão. A chave está em... Presta atenção aqui bem rapidinho. Observem aqui, ó. Acompanhem comigo. Eu não coloquei aqui na tela, né? Deveria ter colocado. Quem está com a sua Bíblia aí? 28. Deuteronômio 28. Se você considerar os versículos 7 ao 13, vocês logo vão entender isso aí. Se você pegar o versículo 7 com o 13, ambos os versículos falam de relações, não fala Israel, o povo de Israel sozinho, só ele, como indivíduos ou como povo só. Fala de relações com outras pessoas, entre eles, o povo, cada um com as suas famílias e entre o povo, e fala de relações estrangeiras também. Então, se nós pegarmos o 7 com o 13, fala de relações estrangeiras, diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por caminhos sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. Falam de pessoas que estão fora de Israel, falam de inimigos. Né? Vejam o 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima, não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Você emprestará para estrangeiros também. Então fala de relações, você não está sozinho. Essas inter-relações, tanto o indivíduo com o povo, Israel, e se você pegar o versículo 8 com o 12, o 11, por exemplo, vamos pegar o 11 aqui com 8, ó, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, quer dizer, no meio do povo, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará a tua terra. E o 11, por exemplo, ó, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra. Então, está falando na terra de Israel, não está falando com estrangeiros. Né? Então, agora a coisa vai se afunilando, até que chega no 9. O versículo 9, que é o centro desses versículos, diz assim, ó: o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O que está diferente nesse verso em relação aos outros? Está diferente que esse verso ele fala de uma questão espiritual. Fala de comunhão com Deus. Ó, o Senhor te constituirá para si em povo santo, por causa da comunhão que o povo escolheu fazer com o Eterno. Quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares. Guardar, quer dizer, se ouve, se começa a observar e começa a praticar. Então, esse versículo está no meio dos outros. Qual que é a visão aqui? O Mishkan no meio e as tendas em volta do Mishkan. Tanto organizadamente no lado norte, tantas do lado norte, tantas do leste, tantas do oeste e tantas ao sul. E sempre, eles montando ou desmontando o acampamento, sempre o Mishkan estava no centro.
Então, desde lá o deserto, o externo mostrando, aonde vocês forem, onde vocês pararem, da onde vocês saírem, até o próximo destino, eu sempre estarei no centro de vocês. Eu estarei sempre no coração de vocês. Porque o Eterno ele não habita no Mishkan, ele habita nos corações do seu povo, dos seus filhos. Né? Então, você agora, ficou quem não entendeu, né? Quem não entendeu, acho que ficou bem claro aqui essa explicação da questão dos... O Eterno sempre no centro, né? E quanto às maldições... Só um pouquinho. E quanto às maldições de Deuteronômio 28, 15, 68, sendo 53 maldições, versos 14 bênçãos. Isso aqui eu já falei no começo, não vou repetir. Quem deve querer fazer todas essas coisas horríveis que estão enumeradas aqui nessa porção? Até, eu coloquei ali, até parece um filme de terror. Se você começa a ler as maldições que estão ali, que começa no 28, 15 em diante, tem vontade de parar a leitura. Que é algo realmente pesado, é pesado. Até eu digo para quem quiser ler, leia. É importante a gente saber, né? Mas é pesado, é pesado. Quem pode querer cumprir todos, vamos abranger um pouco mais, né? Quem pode querer cumprir todos os 613 mandamentos? Não há evidência de que Israel sempre tenha alcançado essas bênçãos em abundância. Muitas bênçãos Israel alcançou, né? Com certeza, Deus abençoou. Tanto é que Israel, tanto a nação, né, como o povo, existe e existirá, né? Agora vamos parar um pouquinho aqui para vislumbrar uma questão com relação a tudo isso daí que nós falamos. Vocês já ouviram falar e já leram muitas coisas e sabem da história com relação ao que o cristianismo fez, né? Os, entre parênteses, considerados cristãos, fizeram com relação ao povo hebreu. Perseguições, os primeiros, digamos, os primeiros homens do cristianismo, né? Como se levantaram contra a igreja primitiva do Eterno, né? Por séculos, a tradição teológica normativa cristã afirma que a Torá, dada através de uma aliança com o povo de Israel, não possui, presta atenção nisso aqui, não possui valor na chamada Brit Hadashah, nova aliança. Muitos escrevem, tem livros dessa grossura sobre isso, irmãos, pessoas falando contra a Torá. E desvinculando a Torá da Brit Hadashah ou vice-versa, né? Há também um conceito que essa Torá seria algo negativo, desprovido de graça, arcaico e retrógrado. Quase todos os comentaristas cristãos... Obrigado, Wander. Quase todos os comentaristas cristãos citam o texto paulino, que nós já vamos ler aqui embaixo, Gálatas 3, 10 a 13, para justificar esse posicionamento. Quase todos os comentaristas cristãos citam esse texto de Gálatas 3, 10 a 13,
erroneamente para justificar essa posição aí da questão do desvinculando a Brit Hadashah com os primeiros livros, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da Torá, isso agora eu estou lendo ali a passagem de Gálatas, Gálatas 3, 10 a 13. Todos aqueles, pois, que são das obras da Torá, presta atenção, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a Torá não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O Messias nos resgatou da maldição da Torá, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então são palavras de Gálatas 3, 10 a 13. Vamos entender uma coisa aqui, que a maldição da Torá, como muitos interpretam de uma forma totalmente errônea, né? A Torá como algo maldito, justamente não significa que a Torá é maldita. As palavras maldição da Torá não significa que a Torá é maldita, mas refere-se às maldições estabelecidas por Hashem aos hebreus desobedientes à Torá. Então, isso que nós temos que entender aqui. Daí fazem uma confusão, pegam palavras separadas fora do contexto, só frases ou palavras separadas fora do contexto do entendimento real que nós devemos ter. Por isso que um trabalho, uma palavra muito forte que faz parte do nosso trabalho, até aqueles que não conhecem bem, que estão aqui, ou que querem conhecer melhor, a palavra-chave é restauração. É diferente a palavra restauração, é muito diferente da palavra reforma, né? Você pode reformar um objeto que foi quebrado, por exemplo, e colocar um vaso que foi quebrado, em vez de porcelana, você coloca ali uma peça de plástico, uma resina, por exemplo. Inclusive é usado muito no trabalho de restauração hoje em dia. Um vaso que foi quebrado em muitas partes muito pequenas, sempre uma ou duas partes você não consegue fechar a montagem de todas as peças do quebra-cabeça. Uma ou duas ou três pecinhas se perderam, elas sumiram, viraram poeira. Então você preenche esses buraquinhos com uma resina e depois pinta em cima dessa resina, pronto. Você olha ali para aquele vaso, ficou maravilha. Você não percebe que ele foi reformado. Reformado. Agora, se um expert, para fazer um orçamento daquele vaso, era um vaso, por exemplo, são conhecidos como vasos famosos, vasos chineses, né? Então, vem lá um especialista, com vários aparelhos, lupas, etc. Até microscópio, se for necessário. Ele vai fazer uma análise e vai dizer, esse vaso eu dou R$2 por ele. Um vaso que poderia valer $20 mil. Eu dou R$2. Mas como? Está lindo? Está inteiro? Não, esse vaso não é original. Esse vaso ele foi reformado. Ele não foi restaurado. Qual a diferença de reforma para restauração? Restauração, você vai colocar a peça genuína daquela cerâmica naquele lugar, com aquela tinta daquela cor que foi feita pelo mesmo artista. Isso é restauração. Você colocar as devidas peças que foram espalhadas, elas voltam para o lugar original. Isso é restauração.
Vamos continuar, então. Então, como já lemos aqui a passagem de Gálatas, né? Não significa que a Torá é maldita, como muitos tomaram para si. A Torá é maldita. Então vamos rasgar aqui. Empresta, Pedro, uma faquinha serra aqui. Vamos rasgar aqui a Torá. Eu estou brincando, mas muitos fazem isso literalmente, irmãos. Isso é terrível. Isso é terrível. Muito, muito sério isso aí. Então, mas refere-se às maldições estabelecidas por Hashem e aos hebreus desobedientes à Torá. Aos hebreus, ele não está generalizando aqui agora, né? A história de Israel confirma muitas dessas maldições para a grande maioria espalhada ao redor do mundo. Porém, a porção da Haftará de Isaías 60, eu achei tremendo, né? Fala de modo eloquente do grande amor que de Deus por Israel, ainda que haja exílios, perseguições, massacres e holocaustos. Antes de eu ler Isaías aqui, eu quero rapidinho compartilhar com vocês. Lembra que eu falei ali, no slide atrás, sobre os 613 mandamentos? Agora eu pergunto para você. Pergunto para todos, inclusive para mim. Vocês conhecem alguém que já conheceram pessoalmente alguém, um judeu ou não? Um rabino famoso, um Hillel, Narmânides, que cumpriram os 613 mandamentos? Vocês conhecem alguém ou te apresentaram essa pessoa realmente cumpriu os 613 mandamentos? Existe isso? Existe esse alguém? Nem Yeshua. Por quê? Por que nem Yeshua? Porque tem mandamentos desses 613 que é para a terra de Israel. Tem mandamentos que é só para os sacerdotes que tinham a função no templo. Então, realmente não é fácil. Não é fácil, né? Mas como nós driblarmos, como a gente sair dessa questão de você não obedecer e evitar passar por todas essas maldições citadas ali? Citadas em capítulo 28, do 15 ao 68. 53 maldições, né? A resposta está em Isaías 60, irmãos. Isaías 60. Eu achei simplesmente fantástico. Diz assim: dispõe-te, Isaías 60, 1 e 2. Quem quiser acompanhar. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. Olha ali. E a glória do Senhor. Então, já está dizendo ali no começo, eu grifei a sua glória, mas tem a palavra luz também. A tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, a sua glória se vê sobre ti. Preciso falar mais alguma coisa? A tua luz, a glória do Senhor e a sua glória se vê sobre ti? A quem que Isaías está se referindo? Ao Mashiach, irmãos. Ao Mashiach e Yeshua. Né? Isaías 60 e 10. Vamos pular alguns versos. Embora tenham mais versos que eu poderia falar. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça, hesed. Observem aqui, ó, que
Se você considerar a palavra graça que está aqui só como graça, por que que graça também significando misericórdia, por que que o Eterno repetiria Hesed e eu tive misericórdia de ti? Então aqui o Senhor quer destacar esse graça, né, também como a grande misericórdia, enviando Yeshua para todo aquele que nele crer será salvo. Então, essa palavra graça aqui está fortemente tipificando a palavra do Mashiach também, irmãos. Porque ele ainda diz, porque tive misericórdia de ti, eu enviei a minha graça, Yeshua, Hesed. 60:12. Pulamos 2 versos agora. Porque a nação e o reino que não te servirem, perecerão essas nações. Perecerão, sim. Essas nações serão de todo assoladas. Irmão Jair, o que você está querendo dizer com esse versículo aí? Vamos ver se consigo abrir rapidinho aqui. Zacarias. O que o profeta Zacarias fala com as nações? Se refere às nações que não enviarem seus representantes, um grupo de pessoas, ou 2, ou 3, ou 10, ou 100 pessoas, um grupo, oficialmente preparado e separado pelo pessoas de autoridade dessa nação, e essas pessoas de autoridade vão dizer assim, nós te abençoamos, está aqui um documento, e vocês vão nos representar lá em Jerusalém na festa de tabernáculos, na festa de Sukkot, que nós estamos para celebrar agora aqui no mês de Tisrei. O que ele diz, Zacarias? Todos os que restarem de todas as nações que virem contra Jerusalém subirão de ano em ano e adorarão o Rei do Senhor dos Exércitos para celebrar a festa de Sukkot, tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre essa nação a chuva o ano inteiro. Às vezes nós reclamamos, puxa, não chove, não chove, não chove, não chove. Amém que choveu hoje. Baruch Hashem, que choveu. Né? Chuva serôdia. Então imagine ficar um ano sem descer do céu uma gota de água. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa de Sukkot, tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa de Sukkot, tabernáculos. E fala mais, e fala que não é só a chuva, porque a chuva trará grande prejuízo na agricultura, a agricultura trará grande prejuízo no comércio, pecuária porque os animais também precisam se alimentar de alfafa, de capins, de ervas, etc. Né? Então, é prejuízo de modo geral. Não tem frutos, não tem carne boa. Então, uma escassez. Coisas terríveis podem acontecer, doenças. Né? Aqui também fala as pragas que ele enviou aos egípcios, também recairão sobre essas nações. Né? Então é muito sério. Muito sério. Isaías 60:13 fala assim, a glória do Líbano virá a ti,
quando eu li a glória do Líbano virá a ti, disse, o que significa essa frase? Glória do Líbano virá a ti. O cipreste, o olmeiro, o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. O lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar dos meus pés. Aqui o lugar do meu santuário, ele pode estar se referindo a Jerusalém, onde tem o Ramacom, o lugar onde Yeshua, Mashiach, pisou. Mas ele fala também de um santuário. Esse santuário, espiritualmente, ele está se referindo a aquele que é o santuário do Pai, que expressa toda a santidade e a justiça do Pai. Ele não está falando do Mashiach também? Olha aqui, ou ele não está falando da igreja, da Kehilat, do Mashiach? O lugar do meu santuário? Olha, o entendimento aqui sobre a glória do Líbano chegará a ti. Como o Líbano, no parágrafo, como o Líbano forneceu cedros e outras madeiras de escolha para construir e embelezar o templo de Salomão, assim, diferentes nações contribuem com o que é mais excelente e adequado entre eles para apoiar, estabelecer, ampliar e adornar a igreja do Mashiach, a igreja de Yeshua. Aqui chamado o lugar do santuário de Deus, com alusão ao templo, um tipo iminente dele. Lembrem aqui que a frase diz, a glória do Líbano virá a ti. É algo profético. Líbano é em Israel? Está dentro do Estado de Israel? Ou está fora de Israel? Ele não está se referindo aos gentios? Aqueles que serão alcançados por Yeshua, pelos seus discípulos, primeiro pelos judeus, por Paulo, né, a missão de Paulo fora de Israel, e todos aqueles que nasceram de novo a partir de Paulo e assim por diante, que foram se espalhando pelas nações, e aqui estamos nós hoje, irmãos. Começando da Torá, começando pelo trabalho missionário de Paulo, hoje estamos aqui, nós todos, né, espalhando, também dando continuidade a espalhar e levar as boas novas a todos aqueles que crerem e aqueles que ainda não creem, mas que crerão. Então é isso. É tremenda essa passagem de Isaías 60:13 também. Isaías 60:18, que daí eu achei essa aqui mais... que está ali a própria palavra salvação. Né? Ó, nunca mais se ouvirá, até, não sei, nas Bíblias de vocês, eu creio que está assim também, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas dos teus termos, mas os teus muros chamarás. Olha, nunca mais se ouvirá de violência. Quando está para acontecer isso? Quando vai acontecer isso? Quando? Na volta do Mashiach. Né? Nunca mais. E aos teus muros chamarás salvação. Salvação é Yeshua. E as tuas portas, louvor, Halel. Tremendo. Isso aqui eu coloquei para finalizar, porque mais escancarado que esse versículo é impossível, né? Então, irmãos, não há como entender que a meditação dessa paraxá seja sobre Yeshua. Lembrem o comentário que eu fiz no serviço da Torá. Quem que eu falei? De nós oferecermos, no começo do processo de libertação e salvação, o que a gente pode oferecer para o eterno a não ser os primeiros frutos
o primeiro arrependimento que sai do nosso coração. E lá na frente, à medida que nós formos crescendo, cada dia nós vamos tornando maduros, e vamos também, não quer dizer que nós não pecamos, né, e não pequemos durante todo esse processo, nós nos arrependemos, continuamos nos arrependendo, e realmente, mas com entendimento daí das coisas. E oferecendo daí frutos maduros de arrependimento para o Eterno. Então, e também os frutos maduros, eu creio aquilo que as nossas mãos e os nossos lábios alcancem, transformando vidas, levando a palavra, transformando vidas, restaurando vidas para o Eterno, né? Então, Yeshua sempre, nos estudos, a gente sempre termina falando de Yeshua, ele é o centro de todas as coisas. Ele já existia antes do Eterno criar os céus e a terra, e Yeshua já existia. É muito forte isso. E por crer nele é que temos a fé que nos dá entendimento do que realmente essa porção significa. Último slide agora, irmãos. Nossa falha em alcançar os padrões que trazem as bênçãos listadas nessa porção tem sido coberta pelo sacrifício de Yeshua por nós. Então, todas aquelas coisas que... Isso é impossível conseguir, não consigo cumprir os 613 mandamentos, não consigo cumprir nem 10% do que o Senhor nos pede. Mas, em Yeshua, não há mais condenação nenhuma sobre nós. Aleluia! Ele pode. O nível de bênção potencial é alcançado pela compensação que seu sacrifício trouxe. Yeshua simplesmente vive sua vida para nós através dessa paraxá, quando ansiamos pelas bênçãos, mesmo que compreendamos que nós somos totalmente incapazes de alcançá-las por nós mesmos, né? As maldições da Torá foram removidas pelo sacrifício de Yeshua no Calvário, no Gólgota. Então, que Salvador que o Eterno nos deu, nos presenteou. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua.